Você dedicou tempo e recursos para ganhar uma disputa tributária. Conseguiu uma sentença definitiva, transitada em julgado, que te autorizou a deixar de recolher um tributo. Por anos, sua empresa operou com essa segurança jurídica, planejando o fluxo de caixa com base nessa vitória. E então, subitamente, chega uma notificação do fisco. A mensagem é clara e alarmante: sua empresa deve voltar a pagar aquele mesmo tributo. Pior, as compensações que você fez no passado recente podem ser invalidadas, e uma autuação com multas pesadas e juros está a caminho. O que aconteceu com a sua vitória judicial? Como a chamada coisa julgada, a garantia máxima de segurança jurídica pode simplesmente deixar de valer. Qual é o momento exato em que uma decisão do Supremo Tribunal Federal anula a sua sentença particular e como você, empresário, pode e deve agir para não transformar um direito adquirido em um passivo milionário? Hoje, vamos decodificar essa complexa situação. Vamos transformar o juridiquês em um plano de ação claro, para que você possa navegar por essa mudança de cenário com segurança e estratégia. Para entender essa reviravolta, precisamos alinhar dois conceitos fundamentais que parecem entrar em rota de colisão: a coisa julgada e a força dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Pense na sua sentença individual, aquela que te deu o direito de não pagar o tributo, como uma licença de operação específica para sua empresa, emitida por uma autoridade local. Ela é forte, definitiva e válida. A regra de partida é o que diz o artigo 502 do Código de Processo Civil: uma vez que a decisão se torna definitiva, ela não pode ser rediscutida. Essa é a essência da segurança jurídica. No entanto, o universo tributário não é estático. Os tributos sobre os quais discutimos, como PIS, COFINS ou a contribuição social sobre o lucro líquido, são o que chamamos de relações de trato continuado ou sucessivo. Isso significa que o fato gerador, o evento que dá origem à obrigação de pagar, acontece repetidamente no tempo, a cada faturamento, a cada importação, a cada mês. E aqui entra uma ressalva crucial, prevista no próprio Código de Processo Civil, no artigo 505, inciso 1. Esse artigo admite que, nessas relações contínuas, uma decisão pode ser revista se houver uma mudança significativa no estado de fato ou de direito. E a maior mudança no estado de direito tributário que pode ocorrer é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine que o órgão regulador federal, o STF, emite uma nova regulamentação nacional que se aplica a todo o setor. Essa nova norma federal prevalece sobre a sua licença local. É exatamente isso que acontece quando o Supremo julga um tema tributário com força vinculante. O artigo 927 do Código de Processo Civil é taxativo ao impor que todos os juízes e tribunais do país devem observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e nos julgamentos com repercussão geral. Adicionalmente, o artigo 103-A da Constituição Federal confere essa mesma força vinculante às súmulas do Supremo. A lógica do sistema é criar uniformidade e isonomia, evitando que empresas em situações idênticas tenham tratamentos fiscais diferentes com base em sentenças judiciais conflitantes. Foi exatamente neste contexto que o Supremo solidificou sua posição nos famosos temas 881 e 885 da repercussão geral. A conclusão, que hoje é a regra do jogo, foi a seguinte: em relações tributárias de trato sucessivo, uma decisão final do STF, seja em repercussão geral ou em controle concentrado, supera automaticamente a eficácia da sua sentença individual que dizia o contrário. E o ponto mais importante, essa superação acontece para o futuro, prospectivamente, sem a necessidade de o fisco entrar com uma ação rescisória para anular a sua decisão. A sua licença local é revogada pela norma federal. O passado, os anos em que você deixou de pagar amparado pela sua sentença, fica protegido. A não ser que, em uma situação excepcional, o próprio Supremo decida modular os efeitos de forma diferente, estabelecendo regras de transição específicas. A pergunta de $1 milhão para qualquer gestor é: quando, exatamente, a minha proteção acaba? Qual é o marco zero para a mudança de conduta? A vinculação e a perda da eficácia da sua sentença nascem com a publicação do julgamento vinculante do STF. Na prática, isso se desdobra em dois eventos que sua equipe jurídica e fiscal precisa monitorar obsessivamente: a publicação da ata de julgamento e, posteriormente, a publicação do acórdão, que é o texto completo da decisão. Embora a publicação do acórdão traga os detalhes e a redação final da tese, a prática empresarial mais segura e conservadora, para evitar qualquer risco, tem sido adotar a data de publicação da ata de julgamento como marco para a virada de chave. A partir daquele dia, a sua sentença individual perde eficácia para o futuro. Insistir em não pagar o tributo após essa data é, na visão do fisco, operar em desacordo com a lei, abrindo a porta para as autuações. Se o Supremo, ao julgar, definir uma modulação de efeitos, estabelecendo uma data ou condição diferente para o início da cobrança, essa regra específica prevalecerá. E quais são os efeitos financeiros imediatos dessa virada? Primeiro, e mais óbvio, o fisco retoma o direito de cobrar o tributo a partir do marco temporal definido.
Qualquer recolhimento a menor ou compensação realizada com base na sua antiga sentença, para fatos geradores ocorridos após o marco, será considerado indevido. Segundo, há um risco real e imediato de glosa das compensações. Se você vinha utilizando créditos reconhecidos naquela sentença para quitar outros tributos, esses pedidos de compensação, per DCOMPS, feitos após a decisão do STF serão, muito provavelmente, rejeitados. Terceiro, e mais doloroso para o caixa, as autuações não virão sozinhas. Elas virão acompanhadas de multa de ofício e juros. A Lei 9.430, de 1996, em seu artigo 44, estabelece uma multa de ofício padrão de 75% sobre o valor do tributo não pago. E atenção, essa multa pode ser qualificada e saltar para 150% se a autoridade fiscal entender que houve dolo, fraude ou simulação, o que pode incluir a insistência em uma tese já derrubada pelo STF. Some a isso juros de mora, e o impacto no fluxo de caixa se torna brutal, podendo exigir uma revisão imediata da sua estrutura de custos e até do preço final de seus produtos e serviços. Diante deste cenário, a passividade não é uma opção. É preciso agir de forma estruturada. Vamos detalhar um plano de ação em 8 passos estratégicos para blindar a sua empresa. O primeiro passo é a organização interna. Você precisa criar e manter um inventário completo de todas as decisões judiciais que hoje fundamentam o não pagamento ou a compensação de tributos periódicos na sua empresa. Essa planilha de controle deve conter o número do processo, o tributo em questão, a tese jurídica discutida e, crucialmente, o status atual dessa tese nos tribunais superiores. É fundamental cruzar cada uma das suas sentenças com os temas de repercussão geral e as ações de controle concentrados já julgados ou em pauta no Supremo Tribunal Federal. Este mapa de risco é a base para qualquer ação preventiva. Para cada tese mapeada no passo anterior, sua equipe deve monitorar ativamente o andamento dos julgamentos no STF. Defina um protocolo claro. Assim que o julgamento de mérito de um tema relevante for concluído, a atenção se volta para a publicação da ata e, posteriormente, do acórdão. Verifique minuciosamente se o plenário decidiu por alguma modulação de efeitos. A recomendação de ouro é: adote a data mais conservadora, geralmente a da ata de julgamento, como o seu dia D, para acessar os benefícios da sentença. Documente internamente essa decisão e sua fundamentação, criando um dossiê que justifique a mudança de procedimento perante uma eventual fiscalização. A mudança não pode ficar apenas no papel. Ela precisa ser executada no coração operacional da empresa. Isso significa uma ação coordenada entre os departamentos jurídico, fiscal, contábil e de TI. O sistema de gestão, ERP, deve ser reparametrizado. As regras fiscais que garantiam o não recolhimento precisam ser desativadas. Códigos de tributação, alíquotas e bases de cálculo devem ser atualizados para refletir a nova obrigação de pagar a partir do período de apuração subsequente ao marco definido. A comunicação interna precisa ser impecável para garantir que não haja falhas na apuração e no pagamento, evitando atrasos que gerariam mais multas e juros. Esta é uma medida jurídica de grande valor preventivo. Mesmo que a decisão do STF tenha efeito automático, é altamente recomendável que seus advogados peticionem nos autos do seu processo individual. O objetivo é informar ao juiz da causa sobre a mudança de entendimento vinculante do Supremo. Nessa petição, você deve requerer que seja registrada a delimitação temporal dos efeitos da sua sentença, confirmando que ela foi válida até o marco da decisão do STF e que, a partir dali, a empresa passará a cumprir a nova orientação. Isso cria um registro formal, resguarda os períodos pretéritos e reduz drasticamente o risco de o fisco tentar cobrar retroativamente de forma indevida. Em alguns casos, podem existir dúvidas ou controvérsias remanescentes. Por exemplo, a tese do STF pode não se aplicar exatamente ao seu caso, ou pode haver uma discussão sobre o alcance da modulação. Nesses cenários de incerteza, para evitar uma autuação enquanto a situação não é plenamente esclarecida, pode ser estratégico avaliar medidas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca as possibilidades, sendo as mais comuns o depósito judicial do montante integral da dívida, previsto no inciso 2, ou a busca por uma medida liminar em uma nova ação judicial. Isso permite que a empresa continue a discussão jurídica sem o risco iminente de atos de cobrança. A virada jurisprudencial tem um impacto contábil e financeiro direto que precisa ser gerenciado com transparência. Conforme o pronunciamento técnico CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, a empresa deve reavaliar o risco. O que antes era uma contingência remota pode se tornar uma obrigação provável. É preciso ajustar as provisões contábeis, refletir o novo passivo nos registros da escrituração contábil digital, ECD, e da escrituração contábil fiscal, SF, e alinhar a estratégia de divulgação dessas informações nas notas explicativas com a auditoria externa. E se a sua empresa demorou para agir e já existe um débito constituído referente ao período pós-decisão do STF? A estratégia aqui é mitigar o dano. É preciso avaliar os programas de regularização fiscal disponíveis.
A transação tributária, regulamentada pela Lei 13.988, de 2020, pode ser um caminho viável, permitindo negociar descontos em multas e juros e obter prazos de parcelamento mais longos. Explorar os parcelamentos ordinários ou especiais oferecidos pelo fisco também é uma alternativa para organizar o pagamento e obter a certidão de regularidade fiscal. Por fim, a estratégia mais importante é transformar a reação a uma crise em um processo permanente de governança. A empresa deve implementar uma rotina de monitoramento sistemático, por exemplo, mensal, dos julgamentos e pautas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Crie um checklist de gatilhos: publicação de ata, publicação de acórdão, trânsito em julgado de embargos, definição de modulação. Estabeleça um protocolo de comunicação imediata que acione as áreas fiscal, contábil e financeira assim que um gatilho for disparado. Essa governança transforma a gestão de risco tributário de reativa para proativa. Vamos recapitular a lógica central. Em tributos pagos continuamente, a sua sentença judicial favorável, a sua coisa julgada, deixa de produzir efeitos para o futuro a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal publica uma decisão vinculante em sentido contrário. Não é preciso uma nova ação para anular a perda de eficácia automática. A sua obrigação como gestor é identificar o marco exato dessa mudança e ajustar imediatamente a apuração e o recolhimento de tributos para evitar passivos. O passado está protegido, mas o futuro exige ação imediata. É fundamental ressaltar que este conteúdo tem um propósito informativo e educacional. Ele não substitui e não pode substituir uma consulta jurídica formal e individualizada. Cada caso empresarial possui particularidades, o teor exato da sentença, o tributo específico discutido, o alcance preciso do tema julgado pelo Supremo e a existência de modulação de efeitos são variáveis que exigem uma análise técnica aprofundada. A discussão que tivemos hoje evidencia que a gestão tributária moderna vai além do simples cumprimento de obrigações. Exige uma governança proativa e um monitoramento constante das decisões dos tribunais superiores. A questão que eu deixo para sua reflexão é: a sua empresa possui hoje um sistema para mapear suas teses judiciais e monitorar os gatilhos de mudança no STF? Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre como implementar essa governança ou sugestões de outros temas complexos que você gostaria de ver decodificados aqui. Se este nível de análise estratégica é valioso para a sua gestão, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço imensamente sua atenção e seu tempo. Se a sua empresa precisa de uma análise específica sobre este ou outros desafios tributários, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição do vídeo. Até a próxima!